Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando, como sempre nesse horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje não pode ser mais atual. Nós vamos falar sobre o movimento cada vez mais abundante aqui no Brasil dos sociais que buscam moradia. Então, uma das estratégias mais usadas é a de invadir prédios vazios ou ocupar, né? São as invasões e ocupações. Tem lá um imóvel fechado, hotel que está fechado há algum tempo, edifícios comerciais, etc. Sobretudo aqui em São Paulo e nas grandes cidades tem acontecido bastante. Os movimentos sociais de luta por moradia articulam um planejamento e invadem ou ocupam esses locais e pronto, né? E aí fica aquela confusão, os proprietários do imóvel, né, que nunca se importaram de ele estar fechado há muitos anos, vão para a justiça, pedem a reintegração de posse. Essa reintegração nunca é feita de maneira muito tranquila, sempre tem infiltração de baderneiros, como eu mesmo testemunhei na última desocupação feita aqui na rua onde eu trabalho. O confronto com a polícia não foi com invasores, foi com gente de fora que provavelmente articulava a invasão, mas enfim. O que nós queremos discutir é o seguinte: imagine uma família cristã bastante carente, sem moradia. Ela é convidada pelos grupos que articulam as ocupações e invasões a se cadastrar e ocupar um imóvel, não é? Na luta por moradia, isso tem dado certo, porque quando a prefeitura desocupa um imóvel desses, geralmente, pelo menos esse é o discurso, as famílias que estavam na ocupação ganham prioridade na realocação de algum imóvel financiado pelo governo, né? Minha Casa Minha Vida ou alguma coisa parecida. Então, na sua opinião, uma família cristã que leva a palavra de Deus, que adora a Deus, mas é uma família carente, que é convidada a participar de um movimento como esse, ela deve aderir? É um grupo social legítimo, né, que está trabalhando e conseguindo resultados. Exposição na mídia, articulação política, porque eles geralmente estão vinculados a partidos de extrema esquerda, e também a conseguir algum tipo de moradia. Eu não sei se quem consegue a moradia fica lá. Eu digo que não sei porque eu não entendo muito desse assunto, mas entendo de algo muito parecido do passado, que é a tal da reforma agrária, né, em que os sem terra ocupavam propriedades. Essas propriedades eram depois compradas pelo governo, né, desapropriadas de seus legítimos donos e distribuídas para os assados, que não ficavam lá. Eles logo negociavam o lote recebido do INCRA e voltavam a fazer parte do movimento do sem terra, né? Uma verdadeira quadrilha, diga-se de passagem. Mas, tanto que o líder já foi preso várias vezes e tal, mas quando os partidos de esquerda assumem o poder, as coisas mudam. Será que a mesma coisa não está acontecendo com o movimento de residência? Muita gente diz que não. É uma luta legítima pelo teto que a Constituição garante que todo brasileiro deve ter de forma digna. Então, já que o cristão é concitado lá em Romanos a oferecer os seus membros como instrumentos de justiça, esses instrumentos de justiça não valem para a justiça social? Como é que fica? Se alguém perguntasse para você se uma família cristã pode participar de ocupações e invasões, você responderia o quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos participando deste programa em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E a Agrade tem presentes para você. Não dá para eu mandar para todo mundo, então vou sortear um telespectador ou uma telespectadora ao final dessa edição. Para você participar do sorteio, muito simples. Vá à nossa página na internet, vejamsó.com.br e vote na enquete. Basta isso. Hoje, para conversar sobre essa questão das ocupações sociais, veio a pastora Maria Antônia da Silva.
Rabelo. Ela é ministra da Igreja Internacional de Deus aqui na sede de São Paulo e é líder do braço social que existe atuando aqui na Igreja. Paz e graça, pastora Maria Antônia, obrigado por voltar ao programa Vejam Só. A paz e graça, amém? Obrigado pelo convite, a produção me convidou, confesso que estou aqui tremendo. Esse programa é um programa abençoado, alcança várias vidas, várias pessoas, tem uma repercussão muito grande, pastor. Então eu creio que Deus vai me usar para falar para você acerca deste tema tão polêmico. A irmã é uma das... o braço social da igreja é um dos ministérios que a irmã desempenha aí. Tem o também da terceira idade, né? Sim, pastor. Então, tem o Ministério Braço Social, o Ministério da Terceira Idade, o Ministério de Mulheres. Nós temos agora o Ministério dos Casamentos também, que é um ministério novo. E temos um novo ministério, que é o Ministério Mamãe Bebê. Que é isso? Então, as mulheres grávidas, que não têm condições financeiras de comprar o seu enxoval, o seu primeiro enxoval, e nós do Braço Social e a minha equipe abençoada ali na Avenida São João 791, todo dia de plantão ali para abençoar, nós recebemos a grávida ali que não tem condições e nós abençoamos ela com o enxoval. É um novo projeto. Bem, quem quiser ajudar fazendo doações, só entrar em contato com a irmã? Amém. Então, pastor, é necessária essa ajuda, obrigado por me dar essa oportunidade. E nós temos lá, né, várias vidas necessitando do socorro de Deus e do socorro social também. Então, se você quiser trazer doações, né, no caso do Mamãe Bebê, mantimentos, roupas, móveis, é só você ligar, você ir até São João, Avenida São João 791, todos os dias, de 5 da manhã às 10 da noite, e entregar na recepção da igreja. Nós teremos muito carinho de orar, interceder por você e agradecer esse gesto tão nobre de você doar para a obra de Deus o seu carinho e o seu zelo. O e-mail que a senhora falava apareceu aí, o Fique Solidária, né? Isso, nós temos lá um e-mail do Braço Social do Ministério, fiquesolidária@gmail.com. Lá também eu recebo também pessoas que querem trabalhar, que precisam de um trabalho, orientações também. Então você pode endereçar a este e-mail, que eu estou ali pronta para responder, eu e minha equipe, para abençoar você através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Do outro lado, o reverendo Donizete Rodrigues Ladeia. Ele é ministro da Primeira Igreja Presbiteriana em São Bernardo do Campo, doutor em Ciências da Religião e professor de Ética Cristã no Seminário José Manuel da Conceição. Paz e graça, reverendo Donizete, seja bem-vindo. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Muito bom poder vir. Já tentamos alguns momentos e algumas outras vezes vir, mas não foi possível. Mas hoje Deus nos deu a alegria de poder estarmos juntos. O senhor está estreando hoje? Estreando. E poder debater um tema tão interessante, né? Um tema tão atual, e fico muito feliz de poder estar aqui com o senhor. Qual que é o endereço da igreja que o senhor pastoreia? Fica no centro de São Bernardo do Campo, na Rua Francisco Ôngaro, número 35. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a opinião dos convidados e a sua. Vejam só. O crescimento não planejado dos centros urbanos causa problemas como favelas, ocupação de morros, encostas e violência e degradação ambiental. Fora essa ocupação desordenada, notícias recentes mostraram que o centro de São Paulo não é somente uma zona livre do tráfico e do consumo de drogas, e sim com muitas invasões a prédios públicos e privados. Até parece que o centro da cidade está em situação semi-abandonado. Muitos ficam indignados ao ver a ousadia dessa parte da população que luta por moradia digna, invadindo imóveis de uma hora para outra. Quem não quer morar de graça? Todos nós, deixar de pagar condomínio, IPTU, água, luz. Mas de forma honesta seria o certo. Depois de uma série de invasões a terrenos e prédios, o Ministério Público começou a investigar os grupos que promovem essas ocupações irregulares e descobriram que pelo menos 91 propriedades estão ocupadas ilegalmente em São Paulo e até prédios em uso viraram alvo de invasores. De um dia para o outro, um grande terreno vazio é ocupado por centenas de barracos. Isso acontece frequentemente, por exemplo, na área da Zona Leste de São Paulo, em outra área da Zona Sul, e acontece também em áreas centrais da cidade.
O problema de moradia em São Paulo parece longe de ser resolvido, assim como no Brasil. Muitos acreditam que tais invasões é desrespeito, falta de cidadania e além de ser um crime. Outras acreditam que essas pessoas têm o total direito de invadir ou mesmo ocupar um prédio que está simplesmente abandonado. Mas no caso de uma família cristã muito carente, você acha justo a mesma participar de ocupações e ou invasões? Vamos falar disso agora no programa Vejam Só. Isso, e a sua participação é feita pela internet, www.vejamsó.com.br. Vai lá, vote na enquete e o seu nome já estará na nossa base de dados. Daqui a pouco eu mostro os presentes que você pode ganhar, tá bom? Pastora Maria Antônia, ela é ministra da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na sede de São Paulo, Braço Social. Na sua primeira fala, pastora, como é que a senhora responde a pergunta? É lícito uma família cristã muito carente participar de ocupações e ou invasões? Então, pastor, na minha opinião, segundo a palavra do Senhor, não é lícito, né? Porque, na verdade, se nós olharmos para a fundação da terra, Deus, quando ele fez o Éden, ele colocou Adão lá e pediu para Adão cuidar e zelar. E depois nós podemos ver lá no livro de Josué que Deus teria uma terra para esse povo zelando da terra, daquilo que Deus deu a ele. Então, assim, no meu entendimento, como ministra do Evangelho, diante da palavra, Deus ele deu umas ordens para Adão ali na terra. Ele falou assim, olha, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer. Então, na revelação que Deus me dá é que assim, que aqueles prédios que estão ali no centro da cidade, ou na Zona Leste, ou na Zona Sul, ou em qualquer lugar do mundo, quer dizer, tem um dono, tem uma pessoa. E Deus, ele não tem lugar para aquela pessoa, ele não tem aquela árvore do bem e do mal, ele tem o melhor para aquela pessoa. Então, se aquela pessoa batalhar, buscar a Deus, nós como cristãos indo até eles, evangelizando, levando a palavra, o que eu percebo também, pastor, é que assim, muitos que estão lá não têm muito entendimento, são induzidos às vezes por terceiros, né? Então eles acabam indo mesmo, alguém está indo, então eu vou também. Mas aqui diz, aqui no livro de Gênesis capítulo 2, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então eu creio assim, aquilo que Deus me dá, eu posso comer livremente. Eu posso entrar, eu posso morar, eu posso, né, ter liberdade naquele lugar. E o lugar que Deus me dá, eu vou zelar. Só que o Senhor diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. Então eu acho que essas pessoas que fazem isso, elas não palavram. E nós como cristãos, nós como homens de Deus, não estamos sendo tão valentes ao ponto de ir lá, evangelizar, levar a palavra. Não, querido, verdadeiramente não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor. E Deus pode preparar. Como você estava falando agora, existem muitos programas sociais do qual essas pessoas às vezes não sabem. Elas acham que são difíceis, que não é fácil você conseguir uma casa própria. Mas se você lutar no altar de Deus, você vai conseguir. Nós temos muitos testemunhos lá na igreja de pessoas que moravam em ocupação, aí equipes de fé. Eu estou falando um pouco da Igreja da Graça, desse ministério, a gente vai até lá, evangeliza e fala, não, amada, Deus tem o melhor lugar para você. Porque primeiro, pastor, que essas pessoas quando invadem, elas ganham móveis, roupas e tudo, e quando elas têm que sair, porque chegou ali uma autoridade de que elas não podem mais ficar ali, porque era um lugar proibido, era um lugar ilícito, não era o lugar que elas deveriam estar, elas acabam perdendo, elas acabam ganhando e perdendo o tempo todo, e aí Deus diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E essas pessoas acabam morrendo, eles vão de um prédio, depois eles não conseguem, eles vão para outro. Por quê? Porque eles não buscam o caminho certo, que existe lá, né, os trabalhos sociais, do qual nós até temos parceria lá na São João. Perfeito. Muito obrigado, pastora. Depois a gente vai entrar em detalhes a respeito disso tudo. Pastor, o reverendo Donizete Rodrigues Ladeia, ele é ministro presbiteriano e professor de ética, né? Você está dando aula ética, sociologia. Ética bíblica, lá no seminário José Manuel da Conceição, seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, na sua primeira fala, é lícito uma família cristã muito carente participar de ocupações ou invasões?
Com certeza não, pastor Heber. Temos diante dessa situação algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Uma atitude como essa, ela não tem nenhum respaldo bíblico. Ela, na verdade, está fazendo algo que Deus é contra. Nós entendemos que existe uma série de dificuldades, uma série de problemas sociais que precisam ser tratados e dentro de uma perspectiva mais, que nós chamaríamos de reformada, esse ponto deveria ser tratado pelos meios legais, né? As formas legais que seriam condizentes para que essa pessoa tenha a dignidade de ter uma moradia, mas junto também com uma série de fatores que faz com que essa pessoa possa ter a tranquilidade de saber que ela está no que é dela, no que é tranquilo, porque é fruto de trabalho, é fruto de luta, e independente do local ou até mesmo da qualidade deste local, essa pessoa estará feliz porque sabe que não está invadindo algo que é de outrem. Sabemos que tem uma série de questões, uma série de dados. Os movimentos que promovem isso geralmente trazem aspectos econômicos, uma força, um poder que exige isso, né? Causa essa forma de colocar essas pessoas à margem. E por isso eles tomam isso como um padrão e uma atitude que tem um respaldo dizendo que é um processo de luta. Mas nós acreditamos que existem outros processos de luta. E um deles, que seria talvez o mais condizente, seria realmente uma verdadeira conscientização política e uma verdadeira compreensão de como poderia se atuar para lutar a favor de uma moradia digna. Ao mesmo tempo, eu creio que nós não podemos deixar essas pessoas, nós não podemos abrir mão dessas, nós devemos olhar e encontrar outros caminhos também que possam ajudar e lutar a favor delas em vários campos, mas eu acho que um dos campos mais importantes para a atuação a favor dessas pessoas, e sabemos que elas sofrem e muitas vezes são instigadas a isso, o melhor campo eu creio que seria um campo ético-político e não meramente o de aliciar e causar uma invasão que automaticamente seria um roubo, seria atingir a propriedade alheia, mesmo que ela esteja desocupada ou diante de uma situação que nós até encontramos irregularidades, mas nós entendemos que seria necessário uma outra atuação, uma atuação mais política. Ok. E você de casa? Depois no próximo bloco a gente vai trocar tudo isso em miúdos, apertar a pastora Maria Antônia, o reverendo Donizete, né? Enfim. E você aí de casa participa votando na nossa enquete. Vejamsó.com.br é nosso endereço e vote. A pergunta é, em sua opinião, cristãos sem moradia podem participar de ocupações? Sim, né? Eles não têm moradia, a moradia está vazia, ele vai lá, ocupa e pronto. Ou não, pois essa a resposta é não. Não é lícito, está errado, não pode. Terceira resposta é não sei. Votou na enquete, você pode ganhar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Vamos ver qual que é o brinde de hoje? Tá aí, ó. Tá na hora de você vir estudar na Grade. É o relógio de parede que eu vou mandar para quem for sorteado hoje. E esse relógio de parede remete à necessidade de você se preparar para a hora final. Jesus disse que era bom a gente estar vigiando, para que ele não nos encontre dormindo. Então, uma das maneiras de vigiar, estudar na grade, se preparar para a obra de Deus, conhecer melhor a palavra, servi-lo de maneira mais adequada por meio do treinamento que a grade dá. A grade tem curso bíblico em todas as filiais e outros cursos que aí depende da filial. Tem curso de música, de Libras, língua brasileira de sinais, né? Tem curso de inglês e espanhol, alemão também, aí usa a Bíblia. Tem curso, bom, tem uma infinidade de cursos. É melhor você ligar amanhã, agora está muito tarde, já fechou a grade. Então anota o telefone, amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 e se informa com o pessoal da grade quais são os cursos que são ministrados perto da sua casa. O curso bíblico tem, aí você vai descobrir qual é o endereço perto da sua casa, né? E se tem algum outro também para você estudar, tá bom? Combinado?
já que estamos falando de bênçãos, tem uma novidade. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. É um quadro novo, você vai fazer um autorretrato, um selfie seu. Selfie só pode ser seu, né? Claro. Enfim, você vai fazer um retrato de você mesmo e de mais quem assiste ao Vejam Só com você. Se quiser, faça o autorretrato mostrando que você está assistindo ao Vejam Só. O jeito que você quiser, use a sua criatividade. E poste no Facebook/Programa Vejam Só. É no Facebook você vai postar e todo dia a gente vai mostrar aí um grupo de pessoas que assistem ao Vejam Só. Se possível, claro que possível é, né? Se você lembrar, ponha o nome das pessoas e o lugar onde você mora, cidade e estado, tá bom? Vamos lá. Hoje nós estamos com a Fátima Bueno. Ô, dona Fátima, olha aí, provou que está assistindo ao Vejam Só. É o Vailate que está lá, não é? Na televisão? Eu acho que é o pastor Vailate, isso aí. Segura a Flávia Aredes. Está aí, vendo o Vejam Só também, debaixo do ar-condicionado. Deve ser lá no Nordeste que ela mora, né? Porque para estar com o ar-condicionado ali, deve fazer calor. Aliás, vem um verãozão aí, né? O terceiro é do Emerson da Silva Araújo. Aí, Emerson, gostei desse jogo de luz e trevas aí na foto. Eu tô tentando fazer um curso de fotografia para aprender a tirar foto com... Tem um professor na FAP, ele tira fotos perfeitas. Metade do seu rosto sai perfeitamente iluminado e metade sai escuro. Impressionante. Igual o Emerson fez aí. Depois tem o Irã Souza. Tá aí, Irã. Assistiram, Vejam Só, maravilha. Johnny Almeida de Deus. Olha o nome do Johnny, hein? Johnny Almeida de Deus. E a Késia com a Fabiana Bezerra da Silva. Tá aí, a Késia e a Fabiana, bacana. Deus abençoe vocês. Né? Eu acho que quem estava no fundo daquela imagem é a irmã Rose, que participou essa semana aqui do Vejam Só. É isso? Olha lá, é a Rose Santiago do Serve. Então, esse selfie é bem recente. Faça o seu também. Tira o seu autorretrato, poste no Facebook/Programa Vejam Só. Com isso você estará concorrendo a um presente da produção do programa no Natal, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já com Vejam Só. Muito bem, deixa eu mandar um ósculo santo pro pessoal da Marca da Paz, o pessoal muito legal lá do sul do Brasil. Eles é que fazem as camisas que eu uso aqui, ó. Essa daqui você pode usar, como eu estou usando hoje, esporte, né? Ela até tem uns detalhes aqui bacanas. Ou, se quiser, pode usar com gravata também. É que hoje eu não estava afim de pôr gravata, porque estou em greve. Meu protesto social. Mas, ó, o pessoal da Marca da Paz tem uma bênção para você que comercializa roupas. Entre em contato com eles pelo site masmarca.com.br. Tenho certeza que você vai ficar feliz da vida com os resultados que você vai ter aí, com as opções que a Marca da Paz tem. Tá bom? Ósculo santo para vocês aí, tá bom? Pastora Maria Antônia, a senhora já lidou com gente que participava de invasão? Sim, pastor. Já conheci bastante pessoas lá na igreja. A nossa equipe já atendeu várias pessoas. Nós temos uma jovem, uma moça, uma senhora chamada Rita, que ela morava em ocupação aqui na Rua Santo Antônio. E ela foi na igreja, nós evangelizamos ela. E hoje ela saiu, está trabalhando, conseguiu sua casa própria. Começou primeiro com bolsa aluguel, depois ela arrumou um emprego, a gente fez o currículo dela, né? Orientamos ela dentro da palavra, nos princípios bíblicos. E hoje ela é uma bênção. E nós temos também, dentre outras pessoas, nós temos a Rita, que até veio comigo aqui hoje. A Rita chegou a morar em ocupação, né? E ela não tinha muito... Era uma pessoa cristã. E o que eu estava vendo agora também, pastor, é que... Como o tema é as pessoas cristãs. O engraçado é porque, assim, nós que somos cristãos e que servimos a Deus, que nos esforçamos para estar na palavra, nós sabemos que Deus tem uma terra para nós. E a terra que Deus tem para nós, uma casa própria, ou até uma casa de aluguel, um emprego, uma terra de fartura, o Senhor diz que não será com muito sacrifício como tem sido a vida dessas pessoas. Porque se nós olharmos bem... Quem é essa moça que está aparecendo? É a Rita? É a Rita, pastor. É ela que morava em ocupação? Sim, a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem, pastor. Paz e graça para você. Amém.
Tá funcionando o microfone dela? Tá, então fala mais alto, porque eu não estou te ouvindo. O telespectador tá. Faz tempo que você participou de ocupação? Faz algum tempo já, ainda foi no ano de 2013. Só que teve tempo atrás que eu já tinha me cadastrado, né? Mas eu não senti de continuar. Só que houve um momento da minha vida que eu passei por lutas, né? E teve um convite e fui. Te convidaram para fazer uma ocupação? Me convidaram para morar numa ocupação. E eu fui. Aqui no centro de São Paulo? No centro de São Paulo. E lá, é verdade que ninguém paga nada para morar lá? Não é verdade. Não? Não é verdade. Paga para quem? O dono do imóvel que não é. Tá bom, ok. Você saiu de lá por quê, filha? Eu tinha, apesar de todas as lutas que eu estava passando, eu tinha certeza que Deus tinha o melhor para mim, né? Você era cristã já? Já. E você achava certo estar lá? Não. Tá bom. Você é casada? Não. Bom, Deus abençoe você, viu? Amém, pastor. Você está na Igreja da Graça? Sim. Pelo jeito, no ministério da pastora Maria Antônia, né? Sim. Aliás, essa pastora Maria Antônia, para agregar gente, brincadeira. A senhora tem que começar a fazer um curso de como agregar pessoas. Porque toda vez que eu encontro a senhora, tem gente nova ao redor. Pastor, é que a obra de Deus, a Bíblia diz, grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então, eu sempre que Deus envia alguém, eu digo, ela fala, pastora, mas já tem muita gente. Eu digo, não. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos é o ceifeiro. Então, você vai ser a diferença. E Deus tem enviado. Nós temos lá advogados, psicólogos e verdadeiramente sempre Deus tem enviado pessoas. O engraçado é que essas pessoas estão sempre prontas para abraçar essas pessoas do sem-teto, para abraçar as pessoas da comunidade e ministrar sobre a vida delas e orientá-la acerca dos trabalhos sociais para que eles possam ter uma vida digna em nome de Jesus. Amém. Reverendo. Sim. Vê lá o que o senhor vai falar. Porque, uma coisa é a gente estudar ética numa sala de aula de uma universidade, com ar-condicionado, aguinha gelada do lado. Outra é estudar ética do lado de alguém que está sem moradia e fez uma ocupação, porque a comunidade onde ela morava falou, nós vamos ocupar tal prédio, você vai com a gente, você está cadastrado e depois a gente arranja uma casa para você morar e tal. O que tem de errado? A minha pergunta é a seguinte, não é muito fácil o acadêmico dizer, não, isso é contra a vontade e a lei de Deus, se ele não está lá sentindo o que o outro está sentindo? Com certeza é muito tranquilo falar algo, sendo que você está numa situação bem melhor do que a outra pessoa que passa por grandes dificuldades, realmente é isso. Mas o que nós podemos observar, o contexto da igreja, ela tem uma missão que é social, é claro, tem um aspecto social, mas antes de tudo ela tem um aspecto revelacional. E nesse aspecto revelacional, ela tem que trabalhar com o conjunto. O homem não pode ser compreendido somente como uma parte, ou seja, ele é somente alguém que passa por necessidades materiais, mas acima de tudo é um ser que vai ter um encontro com Deus. E tudo que ele faz, ele vai prestar contas de tudo que ele faz perante Deus. Então, quando nós trabalhamos com o ser humano, quando nós trabalhamos com o próximo, nós trabalhamos com alguém que precisa entender o todo, e não somente alguns detalhes, não somente algumas necessidades, como a questão material. Ele precisa compreender também as necessidades espirituais, principalmente a realidade de... Então, o trabalho da igreja deve ser completo, deve ser realmente completo. Quando nós falamos de ética, e uma ética bíblica, uma ética cristã, nós não podemos tirar o transcendente, nós não podemos desvincular essa pessoa do encontro do momento de conversão com Deus. É muito interessante perceber, por exemplo, uma pessoa que está conosco, que saiu desse contexto, mas saiu porque foi orientada a entender que é possível melhorar, é possível sair de um quadro como esse, entendendo que há outros caminhos. A tendência humana, devido ao pecado, é de sempre tomar caminhos mais curtos. Há uma frase que diz que Satanás propõe atalhos.
E eu creio que é isso. Nós podemos ser muito tentados a tomar os atalhos, mas esses atalhos, eles desagradam a Deus e, como disse a própria irmã, não gera aquilo que seria uma plena felicidade. Eu creio que a maior felicidade é você poder ter paz e ter tranquilidade com o fato de estar no que é seu, depois de uma luta, depois de trabalho, sendo um lugar humilde, mas sendo um lugar onde você tem paz, não somente porque é algo seu, mas acima de tudo porque você tem paz com Deus. Eu acho que esse é o trabalho da igreja, esse é o contexto ético da igreja. O homem não é somente uma questão de necessidades físicas, ele também está dentro de uma questão social. Eu entendo que até a nossa irmã que está aqui, com certeza ela não estava em paz no lugar onde ela estava, sendo que não era dela, era de uma invasão. Agora sim a gente percebe o semblante diferente, a maneira diferente. E esse é o papel da igreja evangélica, esse é o papel do trabalho de uma verdadeira compreensão evangélica, de ajudar, de melhorar. Por falar em ajudar, pastora Maria Antônia, então, uma pergunta que muita gente certamente está fazendo. A pastora Maria Antônia trabalha na Igreja da Graça, na sede lá da Vila São João, né? Uma igreja boa, bonita, grande. Eu estou no... Ela disse que está errado, então eu vou lá e ela vai arranjar um lugar para eu morar. É assim? Então, pastor, verdadeiramente pode ser assim, se assim desejar o coração dela. E ela indo vai pedir lá, uma casa para a senhora. aceitando Jesus, buscando a presença do Senhor, porque Deus preparou uma casa para a Rita. E hoje a Rita mora ali na Rua Vitória, um apartamento. Ela divide com 2 irmãs, mas Deus preparou para ela. Então, o mesmo Deus que preparou para a Rita, o mesmo Deus que foi lá através do Evangelho de Jesus, falou o coração da Rita, falou o coração de outras pessoas que nós atendemos lá, como eu falei antes de uma jovem que foi lá há um tempo atrás. Então, o mesmo Deus que fez isso, ele pode dar essa casa para essa pessoa. Mas como o irmão estava dizendo, como diz aqui também em Josué, tem que ter um esforço, um sacrifício, de ir até a igreja, de buscar a Deus, lembrando que quando a palavra é ministrada sobre as nossas vidas, Deus ele se revela para nós que Ele tem uma terra boa para nós. Mas é que claro que tudo que eu consegui foi com a Rita também. Foi fácil? Não foi. Eu creio que para ela deixar aquele lugar onde ela estava, onde ela aparentemente parecia tudo bonito, mas hoje em dia ela dá glória a Deus porque o que Deus preparou é 1000 vezes melhor. Mas 100 vezes mais. As pessoas não têm a impressão de que a igreja vai fornecer a casa para... As pessoas têm. Por exemplo, quando a pessoa chega lá, isso vale para quem é viciado em drogas, que vai lá buscar uma casa de recuperação. A pessoa sempre acha que vai chegar lá na igreja e que ele vai ser liberto na mesma hora, que a casa vai aparecer do nada. Mas a gente tem um zelo de explicar. Eu creio também, pastor, que quando Deus envia essas pessoas para nós lá, Deus ele dá a estratégia, ele dá a palavra certa. E assim, também a gente não deixa a pessoa sair lá de mãos vazias. Nós temos lá também uma psicóloga, nós temos também assistentes sociais que conhecem as leis, os trabalhos sociais de São Paulo e o Ministério Social, o braço social da Igreja da Graça, aqui na Avenida São João. Nós temos também parcerias, porque assim, tudo tem que trabalhar com parceria. Então, o evangelho e o social, como o irmão estava falando. Não tem como tratar só do homem no físico, mas também no espiritual. E lá dentro da visão social, aqui falando do Estado de São Paulo, mas o social que existe em outras igrejas também, porque por causa das parcerias, eu sei que Igreja Batista tem um trabalho social muito bonito, Assembleia de Deus tem um trabalho social muito bonito, nós temos aqui a Cristolândia, que é da Batista, que tem um trabalho lindo, dá emprego para o morador de rua, tira ele das drogas. Eu, como voltando ao que o senhor me perguntou, não é muito fácil mesmo, mas Deus ele dá as ferramentas certas. Volto a dizer, ele deu para a Rita, ele é capaz de dar. E quando a pessoa chega, a gente carinhosamente, a gente orienta ela a buscar o Bolsa Família, porque é um direito dela, né? É um direito que ela buscou, uma coisa política, mas que é bom. O Bolsa Família, o Leve Leite, o auxílio aluguel, tem um balcão de emprego também. A gente ensina também as pessoas a trabalharem, a suar e ganhar o próprio corpo, o que ela precisa através do suor dela. A Bíblia fala que Josué, quando Moisés morreu, ele falou, não, você e todo esse povo vai atravessar o Jordão. Quer dizer, tinha um Jordão para atravessar. Então a gente prega para a pessoa, querido, você veio, estava morando lá parecia tudo muito bem, mas aquilo lá ia perecer. Aquele lugar onde você está morando lá naquela ocupação não pertence a você. Com muito carinho a gente fala, não é seu, você não conquistou aquilo. Você está naquele lugar lá por um período que vai acabar. Quer dizer, você vai sair de lá triste, né? Vai sair de lá para um lugar que você não sabe onde. Agora não. Quando é de Deus, querido, você vai prosperar. Igual ele falou, que bom você entrar na sua própria casa, que seja um cômodo, mas que seja seu.
Deus deu para você, você suou e comprou, é digno. Eu não acho justo, sabe, pastor? Digamos que eu tivesse um prédio ali no centro da cidade, estivesse passando uma luta financeira e não pudesse, tipo, eu estava vendo outro dia de um hotel. Eu creio que aquela senhora que é hotel lá e não abandonado, talvez ela passou por uma luta também. Não conhece Jesus, não conhece a palavra. Me disseram que era um hotel, né? De repente ela faliu por não ter Jesus. Então aquele lugar está lá. Será que é justo eu, como cristã, ir lá tomar posse de alguma coisa que não é minha? Sendo que Deus tem para mim o melhor dessa terra Deus tem para mim, e diz que eu posso herdar o melhor. Posso comentar um detalhe? Claro. Eu vejo assim, né? Nós estamos num país que, de maneira geral, tem grandes latifúndios. Isso é verdadeiro. E nós sabemos que o movimento de reforma agrária tem tentado fazer algumas coisas. Desde a Constituição de 1988 a gente vê a possibilidade de algumas mudanças, né? Há uma possibilidade segundo as leis do nosso país, mas eu creio que ainda tem sido feito muito pouco. Eu creio que a gente precisa de coisas dentro do contexto do nosso país sendo realizadas nesse quadro. Eu creio que isso é muito importante, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, próximo de uma eleição, que a gente tenha realmente a consciência. Por exemplo, boa parte dos brasileiros não sabem em quem votou para deputado federal, para deputado estadual, por exemplo, para senador. São detalhes assim interessantíssimos. Parece que nós estamos tão sem esperança com relação à questão política que não há mais nenhuma tranquilidade quanto a isso. É como se meramente colocássemos pessoas lá e não vamos ter retorno nenhum. Mas eu creio que os evangélicos precisam se unir e entender que ter uma consciência política é muito interessante, porque quando se fala de um orçamento de um país, a gente não pode esquecer de moradia. A gente não pode esquecer de que tem pessoas que realmente têm tudo para vencer, mas que precisam de apoio. Por exemplo, a gente fala de pessoas que podem perder as suas terras, ou podem ter as suas terras vendidas para o governo, para esse movimento de reforma agrária, mas ao mesmo tempo a gente não vê um incentivo daqueles que poderiam investir nessas terras também. E da mesma forma em questões de moradias, em questões de lugar que poderia ter um espaço para isso. Mas desde que a gente pudesse ver um amplo aspecto, desde o incentivo para esses lugares, né? Nós podemos falar aí da Minha Casa, Minha Vida, mas ao mesmo tempo, além disso, somando a isso, como que essas pessoas estão? Por exemplo, uma recolocação no mercado de trabalho. E aí você vê as necessidades, por exemplo, hoje nós estamos num país que tem ainda analfabetismo, mas mais do que isso, na questão da informática, nós estamos ainda capengando ainda. Então, precisamos de coisas nesse sentido, precisamos de melhorar em vários aspectos, e essas necessidades são necessidades sociais, elas têm um aspecto político, porque o Estado ou o governo deve nos ajudar nesse sentido, ou deve amparar a população nesse sentido, e a igreja, dentro de uma compreensão reformada, ela deve orientar o Estado para que o Estado possa investir cada vez mais no social, na parte social, pessoas que precisam, pessoas que necessitam. E talvez essa falta de consciência política nossa também prejudique nisso, né? Pois é. E já que estamos perto da eleição, vamos lá, né? Vamos escolher com carinho aí os nossos representantes, né? Eu tenho convidado os meus alunos e as pessoas que eu pastoreio durante essa semana orarem fortemente pela eleição de domingo, sobretudo, tendo em vista as miras muito fortes e diabólicas que nessa guerra da reta final, né, para não dar tempo de desmentir, não sei o quê. Então, os estrategistas de política, os marqueteiros usam de tudo quanto é jogo sujo para levar vantagem, né? Então, vamos orar para que os filhos de Deus não se abalem, né, com esses ataques diabólicos, mas que todos eles sejam neutralizados com a armadura de Deus, sobretudo para aqueles que possuem a armadura de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, pastora, que é complicada. A senhora citou pelo menos 2 vezes na sua fala
o livro de Josué, da palavra de Deus, o 6º livro da Bíblia, né? Mas o que Josué narra não é uma invasão? Então, pastor, na verdade, eu formado em teologia, que é o senhor, eu não sou muito boa em teologia. O professor está aqui do lado. Professor, eu sou muito de falar da revelação dessa palavra, do que Deus falou no meu coração. Então, eu estou falando mais do que Deus vai dar a nós, no meu esforço, de que eu vou herdar uma coisa que Deus prometeu a mim, pela minha santidade, pela minha autoridade, a minha busca ao Senhor, buscar o reino de Deus em meu lugar, e a sua justiça e tudo será acrescentado. Estou falando de uma terra que Deus me dá, uma terra de um lugar abençoado, uma terra onde eu não vá tomar aquilo que não é meu, sabe? Eu acho que, como ele estava falando, que eu vou prestar contas. Então, como a gente está falando para cristãos e não cristãos, então eu estou falando aqui não falando de Josué pessoalmente, né, de como homem e tal, mas daquilo que Deus pode dar, o sobrenatural do Senhor. Eu quero dizer uma coisa muito importante, pastor, porque assim, essas ocupações, elas estão abertas para que nós, eu, você, o povo que está em casa assistindo, vá até lá pregar o evangelho. Eles deixam? Eles deixam, a gente faz culto lá, você bate lá na portinha lá, eles abrem com muito zelo e deixam você entrar. Quantos cultos eu já fiz nas ocupações aqui da Avenida Rio Branco? Sério mesmo? Sim, e eles juntam todo mundo e reúnem lá. E o que você prega para eles lá? Olha, a gente prega... Olha, seus pastor, safados, vocês vão queimar no fogo do inferno. Não, assim? Pastor, a gente prega o amor de Deus. Claro que a gente também exorta dentro da palavra, com muito zelo, porque assim, muitos conhecem a palavra e outros não. Então, com sabedoria, com entendimento, a gente ministra a palavra. O que me chamou muita atenção aqui no capítulo 6 de Josué, no 1:6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Então, para quem que Deus está falando? Para nós, né? Nós vamos ensiná-los a herdar essa terra certa, essa terra boa, essa terra que eles vão habitar até o último dia da vida deles, uma terra abundante, uma terra onde eles não vão passar esse sofrer, que vão ter aflições, mas vão passar por essas humilhações às vezes. E muitos que estão lá, né, Rita é testemunha, que eles vão muito lá na igreja, portanto até a gente está fazendo os casamentos sociais, os casamentos comunitários, nós casamos, acho que em maio, 2 pessoas que moravam em ocupação. A irmã que casou em maio, ela morava numa ocupação ali perto da Rua das Noivas, aqui na Luz. E Deus abençoou ela. Falou, não, peraí, a ocupação não é meu lugar. E através do Evangelho de Jesus Cristo... A senhora vai lá, tira o povo da ocupação e eles ainda deixam a senhora entrar para pregar? Eles deixam a gente evangelizar. Eles abrem o coração. Isso vale para a comunidade, vale para ocupações. Eles estão sempre abertos. Os próprios líderes das ocupações, às vezes vão lá na igreja. Ai, pastor, eu gostaria que vocês fossem lá evangelizar, ministrar a palavra. Já fizemos lá o Dia das Crianças. A gente não incentiva eles a ficarem lá, mas a gente vai lá pregar o evangelho, porque acho que eles estão precisando, né? Estão cegos totalmente. Esse trabalho lembra um pouquinho o estilo de John Wesley, né? Ia tudo, parava a fábrica, parava a mina de carvão. Eu creio que, primeiro, enaltecer. Eu acho que tem um lugar e é muito importante que se faça isso, e mais igrejas devem se engajar nisso. E eu creio que essa parte que ela comenta é muito interessante, o fato de que você está falando do Evangelho, mas o Evangelho traz responsabilidades, e as responsabilidades requerem assim, mudança, né? Mudança. Então, não adianta a gente meramente pregar o Evangelho e não confrontar a pessoa com esse Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem a parte doce, muito agradável, que diz você... pode ser salvo, você entende que tem uma mensagem de salvação, mas tem uma mensagem de mudança, uma mensagem de transformação. Não é aquele venha como está e permaneça como está. É necessário mudanças, é necessário transformação. Onde o Evangelho chegou, desde o início, em Atos dos Apóstolos, sempre toda a caminhada do Evangelho foi uma caminhada de mudança social, de uma mudança da mentalidade do povo. E eu creio que isso seja muito interessante. Agora, na questão hermenêutica do texto de Josué, eu creio que nós temos ali algo diferente, né? Nós temos algo envolvendo o próprio Deus, que diz que quando a maldade daquele povo aumentasse, haveria realmente essa invasão, porque aquela terra foi prometida para um povo que o próprio Deus escolheu através de Abraão. Então nós temos ali uma espécie de julgamento, mas é sempre bom ressaltar que na
tenda ou no tabernáculo, havia um espaço que era o espaço para os gentios. E é muito interessante você ver, por exemplo, uma Raabe, que morava em Jericó. Ela isso compreende que aquele povo que está se aproximando não é meramente um povo que está vindo fazer ocupação, mas é um povo que tem uma mensagem superior de vida e de eternidade. Então ela se dobra a isso. E é interessante que ela é colocada dentro da própria genealogia do Senhor Jesus Cristo no texto de Mateus. Então eu vejo que bate de novo com o que nós estamos falando. A transformação do Evangelho traz também uma transformação quanto ao contexto social de uma determinada pessoa. Eu queria só ressaltar um detalhe, por exemplo, dentro da perspectiva de Calvino, em Genebra, ele se deparou muito com essa situação, muito com essa dificuldade. E ele estruturou pela primeira vez na história um processo de reabilitação, porque muitas dessas pessoas vinham com as suas profissões, mas naquele lugar teria que se readequar. Então ele reestruturou isso, com que muitas daquelas pessoas que estavam vindo perseguidas, agora se recolocassem, estivessem recolocadas no mercado de trabalho e começassem a viver Genebra não somente como um estado, mas também como uma igreja. Então virou um lugar interessantíssimo para viver, não somente porque as pessoas tinham uma mesma perspectiva de vida quanto ao Evangelho, mas todos estavam lutando pelas mesmas coisas que eram coisas sociais, dentro de uma visão social. Então eu creio que nisso há um desenvolvimento interessante quando o Evangelho realmente faz essa mudança geral ou total na vida de uma pessoa. Dalila Aparecida Melo Ferreira, ela mora em São José dos Pinhais, bairro lá de Curitiba, capital do Paraná. Acredito que não, pois ela está indo contra a palavra de Deus. Nessa situação deve haver orações de fé para Deus operar e mudar a vida das pessoas, e não só porque a família é carente, buscar fazer atitudes dos homens, atitudes erradas, como as invasões. O nome já diz, a família é cristã, ou seja, suas atitudes devem ser parecidas com Cristo. Aquele que é cristão é parecido com Cristo, e sendo assim, deve agir como Cristo segundo a palavra, e não segundo as necessidades, sendo necessário até cometer ato ilícito para a sociedade, devido às suas condições no ambiente. O Rodrigo Zambroni Júnior, ele mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Família cristã não deve participar de invasões e deve ser esclarecida que está sendo utilizada como massa de manobra de políticos e da especulação imobiliária. Em alguns casos, até por traficantes ou milicianos e suas máfias ou facções. As congregações é que deveriam se preocupar mais em ajudar os seus membros, em vez de lhes tirar dinheiro, como tem sido prática corrente na maioria delas. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas quanto mais pobre o lugar, rápido e em maior quantidade surgem os templos. Oliveira, de Uberaba, nas Minas Gerais. Nós parecemos acreditar que o nosso serviço fiel ao nosso Senhor Deus é uma espécie de escudo contra problemas em nossa vida. Isso simplesmente não é assim. Pergunte, Jó, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel, Elias, os discípulos e o Senhor Jesus. Problemas fazem parte da vida de todos. João 16:33. Acho que no mundo tereis aflições. Né? Quando os problemas vêm, eles podem atrapalhar nossa fé. Muitas vezes nos sentimos como se Deus estivesse se escondendo de nós. Nós sentimos que merecemos o melhor tratamento que estamos recebendo. Vamos fazer como o apóstolo Paulo fez, colocar nossa fé nas promessas do Senhor e crer nele para a ajuda que precisa. Em nossos momentos de dificuldade, temos promessas muito preciosas. Nosso Deus ver céus e terra para atender nossa necessidade a seu tempo. Bem, a gente vai para o intervalo. Volta já já com o último bloco do Vejam Só. Deixa eu falar para você de mais uma novidade que o programa Vejam Só. Novidade não é mais, né? Mas enfim. No site do programa e também no Facebook e acho que no Twitter não, no YouTube, você encontra um quadro chamado Eberdiz. Vai lá no site do programa que é mais fácil. Ó, tá lá. No Eberdiz é o seguinte, a minha opinião a respeito dos temas. Eu não as coloco aqui durante o programa, até para não
atrapalhar o tempo dos convidados, né? E aí você clica lá e tem o meu comentário em forma de filme. É um filminho de 2 minutos, 3 minutos, onde eu coloco a minha opinião a respeito do tema, tá bom? Você encontra no site vejamsó.com.br ou também no Facebook /programa Vejam Só. Tá aí um dos exemplos é esse. É sempre antes da gravação do programa, estou lá no meu escritório, né? Sem estar de farda e tudo mais, tá bom? E você pode ganhar participando do programa Vejam Só. Se não ganhar o relógio da grade hoje, concorre ao kit da Jo Rezende amanhã, participando hoje. Dá uma olhada no que você pode ganhar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade. Estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Beleza. Pastora Maria Antônia, vamos lá. Não é errado, né? Não, deixa eu refazer a pergunta. Vamos com calma. A ideia é a seguinte: a pessoa está necessitada, ela vai lá na igreja, né? Ela vai à igreja em busca de ajuda. A irmã dá a ajuda que ela precisa. Todo mundo fala, a gente não deve agir assim, não deve dar o peixe, deve ensinar a pescar. O certo não seria ensinar a pescar? Sim, mas lá nós ensinamos, pastor, porque a primeira vez que a pessoa chega na igreja, então a gente ministra a palavra, orienta, a gente não vai dando assim tão facilmente, não. Então não é que a pessoa chega lá, as meninas aqui são testemunha, a doutora Tânia, que está ali, a psicóloga que nos ajuda, a irmã também que está ali, a Rita e a equipe toda. Então a gente ministra, a gente procura entender a necessidade daquela pessoa, e aí a gente começa a observar, a gente faz uma visita na casa, para ver se há aquela necessidade mesmo. Por quê? Eu começo muito a pensar nas doações que as pessoas trazem. Porque a pessoa pega lá... Mostra de novo a moça aí. Tem. Nós temos ali a doutora Tânia, a Débora, essa é a Débora. Essa é a Débora. Sorria, Débora. A Débora fica lá terça, quinta e domingo. A doutora Tânia escondidinha lá, psicóloga abençoada. Carinhosamente está lá todas as quintas. Tem uma equipe com psicólogo? Tem, advogados, psicólogos, fonoaudiólogas. Tudo voluntário? Todas voluntárias, com muito amor, o dia todo. Ficou lá. Tem equipe, cada dia da semana. A Rita? A Rita é uma delas. A Rita é uma delas. Tá bom. E então assim, né, Rita, lá nós, né, amadas, as meninas aqui são testemunhas de que assim, antes de doar a cesta básica, antes de doar a roupa, antes de doar o alimento, a gente observa aquela pessoa. Né, os irmãos aqui, até os câmeras aqui já viu lá, a gente pega bem duras vezes. Por quê? Porque aquela pessoa suou muito para trazer uma camiseta, para trazer uma calça, para trazer um sapato. Então a gente observa para ver se ele está precisando mesmo. A gente não deixa que ele faça da loja, da igreja, um bazar. Que ele vai hoje, pega uma roupa, amanhã também. Não, a gente incentiva, olha querido, tem um emprego para você. Então é necessário que eles assistam o culto, participem da oração, que eles tenham aquela comunhão com o Senhor. Então tem umas regrinhas básicas lá de como receber a cesta. Uma roupa, por exemplo, a gente não sai doando roupa para todos que passam. Né? Se a pessoa tiver, digamos que ele está lá molhado, de xixi, ele quer assistir um culto. Digo isso aqueles que vivem nas ruas, os moradores, as pessoas que estão em situação de rua. Então a gente leva ele até o banheiro da igreja, troca a roupa dele, ele entra acompanhado por uma de nós, ele participa da reunião, nós temos lá relatórios, a gente acompanha ele também depois lá no albergue. Temos uma parceria com os centros de acolhidas, que são onde eles vão passar a noite. A gente liga lá, e aí, o irmão está aí mesmo?
Aí no outro dia, querido, mas você não foi. Então hoje nós não temos uma roupa para doar para você. Você vai ter que suar, vai entregar um panfleto, né? Que existe a panfletagem que as pessoas que às vezes não precisa nem de documento para você entregar panfleto, né? Você vai em algumas empresas que o morador de rua, a pessoa de rua, ou a pessoa da ocupação que não tem carteira ou que está batalhando seus documentos, por um período ela pode entregar folheto nas ruas. Nós incentivamos também uma pessoa que chegou lá, pediu uma cesta, a gente busca saber os talentos dela. Querida, a senhora sabe fazer um bolo de fubá, a senhora sabe fazer um pão de queijo? Então vai abrir uma lojinha, vai vender um pão de queijo lá na porta da casa da senhora, na porta de um colégio. Então a gente incentiva as pessoas, a gente, certamente, acho que da primeira vez, a gente até chega, né, a ajudar a ele a pescar, mas das outras vezes a gente pega bem duro, pastor, a gente não é muito suave não, né, Rita? A gente é bem valente ali e a gente fica de olho ali 24 horas acompanhando a pessoa de dia e de noite, mês a mês, e vai lá no emprego para ver se ela está lá mesmo, e vai na casa para ver se está precisando de cesta básica mesmo, vê. Às vezes chegam pessoas lá que é aposentada e a gente fala, não, querida, mas às vezes ela quer uma cesta, não, a cesta básica, a gente observa tudo, né? A gente não vai doando. Imagina que o senhor vai lá e doa uma camisa linda dessa, de doação, que o senhor sempre ama o social. E a gente vai pegar aquela camisa que o senhor deu com tanto zelo, e a gente, sabe, na visão que Deus me dá, muito me é dado, muito vai ser cobrado de mim também. Então imagina que eu vejo lá, pastor, que tem pessoas que ela divide o pacote de arroz para doar no social. Então você acha que é justo eu pegar aquele pacote de arroz e dar para aquela que também não vai zelar? Porque Deus ele vai cobrar de mim, vai cobrar da Rita, vai cobrar de nós que somos ceifeiros na casa de Deus. Esse negócio é bravo. Então, O reverendo Donizete, uma questão aqui entre nós presbiterianos, né? Pelo menos eu conheço muitos colegas que são contra a obra social na igreja porque cheira liberalismo e tal. O senhor como professor de seminário, como é que o senhor vê isso? Eu creio que não. Eu creio que ela tem o seu lugar, desde que ela seja feita com essa compreensão, e eu acho muito interessante isso, né? Por exemplo, dentro desse exemplo da irmã, quando você tem uma série de profissionais por perto e você está preocupado não somente com a questão social, mas você está preocupado com a questão espiritual. Então, eu acho que isso é viável, tem o seu lugar. Isso foi adquirido porque desde 1920, né, com a questão da criação de um partido comunista e toda a história, teologia de libertação e todos esses detalhes, fica realmente complicado. As pessoas têm medo, por exemplo, da palavra teologia pública, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui. De uma certa forma, é uma teologia pública, uma maneira de assistir o outro, de cuidar do outro em todas as áreas, de uma forma integral, né, dentro de um processo mais amplo. Eu só creio que o grande problema é quando o social vira somente o social. Qualquer outra entidade poderia fazer isso. E, aliás, o governo poderia fazer tão somente isso, porque ele é laico. Mas quando nós falamos de uma igreja evangélica, quando nós falamos de uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus, você tem que entrar com todas estas áreas, mas sempre evidenciando o ponto principal. O ponto principal é o Evangelho. Nós pregamos arrependimento, arrependimento do pecado. Então nós não podemos abrir mão disso. Eu não posso ter um somente por social. E talvez foi esse o grande problema, né? Porque a palavra social ou um trabalho social no Brasil ganhou uma conotação de esquerda e uma conotação anti-Deus, que eu acho que esse é o grande problema. Pelo contrário, todo o contexto da reforma protestante, igrejas como a metodista, igrejas presbiterianas, todas elas se estruturaram dentro desse contexto, que é um contexto de atingir o homem de forma ampla, das necessidades mais amplas. E, na maioria das vezes, essas necessidades mais amplas têm a ver com o coração. O coração ele reproduz ídolos. E quando você trabalha o coração, é mais fácil você livrar o homem desses ídolos e automaticamente ele começa a entender que qualquer coisa que ele faz, tudo que ele faz, é para a glória de Deus. Seja engraxar um sapato, ou seja ser um engenheiro de uma grande multinacional. Ele sabe que aquilo ali vai glorificar a Deus. Lutero disse, né, quando alguém se disse transformado pelo Evangelho, ele diz, olha, eu fui transformado, agora eu estou mudado, agora eu quero fazer algo para o reino. E ele perguntou para Lutero, o que eu posso fazer? Ele falou, o que você faz? Ele falou, eu faço sapatos. Então você vai fazer o melhor sapato com o preço mais justo e vai
fazer isso para a glória de Deus. Então, esse detalhe é o que faz com que a gente entenda um homem sendo transformado pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Deus. Bem, daqui a pouco a gente vai ver as entrevistas, né? O Sandro Silva, da capital paulista: Deus deu as terras para todos, aos índios e aos invasores europeus e aos mercenários que negociaram com os índios e invasores, e assim continua até hoje. Sou contra as invasões das propriedades alheias, mas apenas das legítimas. Isso é abuso. Duarte Ribeiro, ela mora em Goiânia, capital de Goiás. Apesar no Antigo Testamento Deus dava ordem para a nação escolhida invadir e tomar posse da terra, foi ele quem escolheu o lugar que já era deles, por herança. Atualmente invadir e ou ocupar não é lícito, visto que quem dá é Deus, e tomar algo que não nos pertence desagrada a Deus. Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, no interior de São Paulo. A questão é inteiramente imprópria no meio evangélico. Primeiro, porque uma família realmente cristã não pode ser carente, pela constatação registrada por Davi no Salmo 37, 25. Nunca vi desamparado o justo. Segundo, ocupar sem permissão o imóvel de outrem é furto, o que é severamente condenado tanto nas Escrituras do Antigo quanto no Novo Testamento. O Aparecido, o fato de Davi ter escrito que o justo não mendiga o pão não significa que não existam famílias cristãs carentes. Existem? Existem, né, pastor? Milhares. Mas eu acho que verdadeiramente, pastor, essas pessoas cristãs que estão passando necessidade, porque elas querem seguir o atalho de Satanás, como o senhor falou. Se você observar, porque aquela pessoa verdadeiramente cristã, que está no altar de Deus verdadeiramente, ela não passa necessidade, passa aflições, lutas, mas ela não vive assim na miséria, não falta. O armário dela na despensa não falta. Eu creio assim, eu creio dessa forma. Mas se você segue os atalhos do inimigo, você vai faltar tudo. E eu começo a observar assim também que assim, a direção que Deus me deu para o Ministério Social é de usar verdadeiramente esses métodos das doações para alcançar essas vidas. Nós temos tantos testemunhos lá, sabe, que a pessoa chegou lá, uma camiseta que você doou chamou a atenção dela para o Senhor. Porque a pessoa falou, nossa, Jesus me ama. Porque a gente prega assim, que aquilo foi dado pelo Senhor, através de uma pessoa, né, por causa do amor de Deus lá, que Deus teve misericórdia e enviou aquela roupa. E a gente incentiva as pessoas a batalharem, a suar a sua camisa, assim como Josué falava para todo mundo, não, esforça e tem de bom ânimo, que você vai herdar a terra. E eu preciso voltar a fazer a grade, né, pastor? Preciso voltar a grade, né? Para saber mais de teologia. Nada. Eu fiz a grade Você vai lá para dar aula. Em 2003 eu fiz. Pois é. Eu recomendo a grade, um trabalho muito bonito lá. Só um acréscimo que eu acho que seria interessante. Quando você vê um cristão passando por dificuldades, quando você vê um cristão passando por problemas, ali ele tem uma ótima oportunidade de dar um testemunho, de fazer a diferença, né, de tomar um caminho diferente. Eu sei que alguém pode ir para baixo de uma ponte e lá ser um ótimo cristão embaixo de uma ponte. Ele pode fazer isso. Se ele passa por alguma dificuldade, ele pode. Tem um hino que nós cantamos, que nós gostamos bastante, que diz, bem pouco importa eu habitar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. Ou seja, ele vai ter uma oportunidade de mudar, de transformar e de dizer, olha, eu não tomo o caminho da desonestidade, eu tomo um caminho do trabalho, da luta, nem que eu tenha que catar latinhas na rua, nem que eu tenha que fazer isso, mas eu vou fazer isso para a glória de Deus. Mas tem muita gente que tem uma visão meio... Muita gente, quase todo mundo, as coisas não são meio assim. A Rita está com o microfone ainda? Ô Rita, se eu quiser, sei lá, por alguma razão, eu perdi o direito de morar na minha casa e tal, então eu junto lá meus trapos e vou querer entrar numa ocupação ou mesmo embaixo de uma ponte. Ali vai ser o meu pedaço ou eu vou ter que pedir para alguém? Olha, pastor, é muito relativo, porque quando eu estava passando por as lutas que eu estava passando, e era com família, né? Eu não pensei duas vezes quando eu tive esse convite. Mas foi um mês só apenas que eu passei.
E foi um mês de tormenta, porque a própria pessoa que me convidou um dia está passando por muitas humilhações ainda no lugar, né? E não é só ela, é a família também. Então, às vezes, a gente colocamos família no meio de situações que não era para estar passando. Como o pastor havia falado também, que está ligado algo ao coração. E, às vezes, a gente não quer abrir mão, né? Porque o nosso ego, nosso orgulho fala mais alto. Não era para mim ter saído de casa. Eu saí de casa porque eu dei lugar para o orgulho. E foi para um lugar achando que ia melhorar. Piorou. Não, mas é sempre assim, né? É. A pastora Mirce costuma falar que quando o diabo levou Jesus pro monte lá e mostrou todos os reinos do mundo, ele não mostrou nenhum beco. Não. Ele só mostrou os reinos. Beco, mas tem beco, não tem? Verdade, pastor. O pastor, o que eu queria dizer é que assim, ó, pelo que eu entendo um pouquinho dessas ocupações, não é tão fácil você ir lá morar, né? Porque eu já fui lá fazer visitas e fazer oração. Então, para você, digamos que, porque assim, verdadeiramente as ocupações que eu andei especulando e vendo também, normalmente uma pessoa vai lá e invade aquele lugar. E as outras pessoas, eles colocam sempre uma plaquinha dizendo: você que está sem moradia, una-se a nós. Sempre é uma ou duas pessoas, né? Eles vão lá, invadem aquele lugar, eles olham, observam e entram lá e tomam posse daquele lugar e colocam uma plaquinha convidando as pessoas. E lá dentro tem regras, tem disciplinas, né, Rita? Tem taxas. Tem taxas, né? Porque a gente atende lá algumas pessoas na igreja. Esses dias mesmo eu atendi um rapaz que eu fiquei até bem comovida mesmo, porque ele era um rapaz que estava em situação de rua e ele não tinha muito conhecimento da palavra. Ele falou: olha, pastor, eu passei e vi uma plaquinha, eu estou morando lá na ocupação. E aparentemente ele chegou na igreja até meio feliz, achando que Deus tinha abençoado, que era resposta de Deus para a vida dele. E aí ele começou a comprar um caldeirão e começou a vender arroz doce na rua. Pegou um carrinho, aqueles carrinhos de mão, e foi vender. Ele com a namorada dele foi vender esses doces de arroz doce. Mas aí aconteceu que um dia, por ele não estar na presença do Senhor, por ter ido nesse lugar que não era para Deus, que Deus não queria ele ir lá, e ter desobedecido às leis do Senhor, pego o atalho de Satanás, ele não conseguia vender. E lá ele tinha que pagar mais de R$300. E chegou no dia na ocupação. Tem mais ocupação, de 300? Tem ocupação de 200, tem ocupação de 300. Então, tá vendo? Tem taxa para pagar, não é de graça. Não sei se todas, né, pastor? Mas as que eu vou evangelizar. E ele pagava para quem? Para o dono do imóvel? Normalmente, né, Rita, é para quem vai lá, quem ocupa, quem invade, o primeiro que invade. O coordenador da O coordenador, tem um coordenador, sempre tem. Tá bom, eu vou falar um negócio aqui. Não vou dizer de quem é. Eu vi, tem ocupações muito organizadas, com carteirinha, com fotografia, o nome da pessoa, e os meses, e o tesoureiro tem que vistar lá se a pessoa está em dia com a contribuição lá. É sério. A Rita tem uma carteirinha. Só, vaza! A Rita guardou a carteirinha aqui para testemunhar. Né, ou Rita? vaza, ou vai acabar em algum lugar aí. Mas então, pastor? Eu creio que se perguntar para quem coordena isso, vai dizer: isso é necessário porque nós temos despesas aqui, né? Temos despesas. Mas eu creio que realmente tem algo por trás, tem toda uma estrutura montada, né? E nós não sabemos quais são os caminhos, né? Mas uma coisa é certa: dá para perceber que tem que se suspeitar, né? Na verdade, pastor, eu, assim, voltando para a palavra, não que não estejamos nela, mas assim, essas pessoas também, como o senhor falou no início, são dignas de levá-las a Cristo. Claro. Porque se eles estão fazendo isso também, esses coordenadores, como o senhor falou que tem mesmo, porque eles muitos também abrem o coração e deixam as pessoas ficarem gratuitamente. Porque se a pessoa chegar lá também, pede, né, Rita, eles deixam as pessoas morarem gratuitamente por um também. tempo, depois vão pedir alguma coisa. Mas, pastor, vamos evangelizá-los, gente. Deixa eu pedir para a produção colocar no ar as entrevistas que a nossa repórter fez. Vamos ver. É lícito uma família cristã muito carente participar de ocupações e invasões? Na verdade é uma questão bem difícil de te responder, muito difícil mesmo. Bom,
Não sei. Acho que, em certos casos, acredito que não seria um pecado. Uma coisa assim que Deus abomina. Mas acredito que seria uma coisa que a pessoa tem que orar mais, pedir, ver mais na Bíblia se é uma coisa certa ou se é errada. Acho que ninguém queria participar disso. Acho que todos nós deveríamos, cada um ter seu lar, o seu local. Mas são situações que nós não podemos julgar isso ou aquilo, entendeu? Não é porque também está no meio evangélico, é católico, é isso ou aquilo. Depende de ver o que eles estão passando, necessidades. Nós, ou as pessoas, não estão ali porque querem, vou lá e vou invadir, entendeu? São situações que colocam a pessoa nessa outra situação de invasão ou não. É lícito assim, na medida de que seja essa invasão. Se for um terreno particular de uma pessoa dona desse terreno que necessita dele, precisa dele, óbvio que não, é indiferente, porque é um bem de outra pessoa, que seja maior ou menor, mas é de outro. Agora, um terreno desocupado que seja da prefeitura, está sem ocupação nenhuma, uma área abandonada, está cheio de mato, muitas vezes tem sequestro próximo, ou tem vandalismo, ou tem uma devastação de drogados, ou sendo roubo, acontecendo, gera calamidades que acontecem no dia a dia. E se a área é da prefeitura e ela não está tomando providência, e se não tem projeto nenhum para essa área, ora, por que não? Se tudo isso pertence também ao povo, na verdade. Então o povo tem todo esse direito também de fazer esse tipo de ocupação. Eu particularmente não concordo com uma pessoa invadir uma coisa que é do outro. Eu não acho certo, não concordo, né? Não concordo dessa maneira, porque eu acredito que Deus, ele é Deus do impossível. Eu sei que tem gente que é muito carente, que necessita, mas eu acredito assim, peça ajuda, né? Vá buscar assim Deus, vá na igreja, peça ajuda para os irmãos. Muito bem. O reverendo Donizete Rodrigues Ladê, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de ética no seminário. O senhor tem uma palavra final? Eu acho que é muito interessante o tema, ele faz a gente ficar empolgado. Eu queria só ressaltar dois detalhes que eu acho que são interessantes. Um detalhe que Calvino ressalta como um dos aspectos para a igreja é que ela deve orar e deve colocar diante de Deus os governantes, rogar por eles para que não permita, por exemplo, trapaças, pessoas sendo exploradas, sejam eles os humildes. O Estado tem a obrigação de cuidar, é uma vocação de cuidar do outro. Então a gente tem que orar. Eu acho que num período como esse, que está próximo das eleições, temos que dobrar os nossos joelhos e pedir por todos esses que serão eleitos, para que a gente não possa ver mais cenas como essa que nós estamos vendo. Agora, um outro detalhe também é que a Bíblia condena a riqueza. Então, se algumas pessoas têm a mais, e vamos dizer agora os cristãos, os crentes, se eles têm a mais, se eles têm propriedades, essas propriedades estão largadas, estão ao léu, seja latifúndio, sejam prédios, eu creio que, de forma cristã, essas pessoas devem entender que estas propriedades poderiam significar o bem de muitas pessoas, o bem de muitas pessoas. Eu acho que, talvez, a ideia de cristianismo que nós temos é uma ideia de cristianismo para enricar. E eu creio que a Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia diz que nós devemos ter aquilo que é suficiente, aquilo que é ideal para nós, mas que nós devemos realmente entender a oportunidade que nós temos de abençoar a vida dos outros com aquilo que nós conquistamos também. Então, latifúndios, pessoas que têm prédios e mais prédios e eles estão largados e eles poderiam significar melhorias para a população, eu acho que o Estado, de alguma maneira, deveria realmente intervir, mas de maneira ponderada, entendendo realmente que não pode gerar prejuízos para ninguém, mas não dá para ver pessoas num estado como esse sofrendo dessa maneira, sendo explorados da maneira como são, passando por uma situação como a nossa irmã passou, e a gente não vê uma ação mais específica e mais do Estado. Então nós temos que orar para que isso mude, e a igreja tem que atuar de alguma maneira, e eu creio que essa posição, como a da pastora, da irmã, é muito interessante e nos ensina bastante também. Pastora Maria Antônia, também muito obrigado. Uma sua consideração final, por favor. Amém, pastor. Então, eu gostaria de deixar um recadinho, né, para os irmãos e as irmãs que moram em ocupações, que não têm sabedoria, que não têm entendimento. O Senhor Deus quer que você participe
da terra que Deus te dá. Eu creio que Deus vai levantar mais ceifeiros que possam ir até essas pessoas, ministrar a palavra para elas, elas vão ter entendimento. Deus, Ele deu Éden para que nós cuidássemos dele, zelássemos dele. Então, aquilo que Deus tem para cada um de nós, pastor, para cada uma dessas pessoas, como o irmão estava dizendo, essas pessoas às vezes sacrificam as próprias vidas para morar nesses lugares, né, sem condições sanitárias, sem condições nenhuma. Quando a gente vai lá visitar, a gente vê que não tem condições nenhuma, né? Os quartos divididos, as pessoas dormindo no chão, em colchão. Então eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus, ele morreu lá na cruz por cada um de nós e deu a vida eterna por mim, por você, assim como ele fez na vida da Rita, ele quer fazer na sua vida. Eu creio que Deus levantou no meio de nós hoje homens e mulheres valentes que vão até esses lugares evangelizar, levar a palavra. E como o irmão falou, embaixo da ponte, qualquer lugar, nós vamos ser testemunhas do Evangelho em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Olha, se você quiser entrar em contato com o reverendo Donizete ou com a pastora Maria Antônia, o contato dos dois está no vejamsó.com.br na aba Convidados. Vai lá, clica ali e você encontra o contato deles, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o relógio da grade. Quem é? Mara Lilian de Maceió, nas Alagoas. Parabéns, Mara, tem a grade aí, tá? Para você que fica com a gente, com essa emissora, a paz e a graça de Jesus.